Sintonia Jurídica. Você ouve agora a entrevista de Felipe Gold com o advogado Marcelo Jefferson. Eles vão conversar sobre a defesa dos interesses da União. Hoje o Sintonia Jurídica conversa com o advogado da União, Marcelo Jefferson. Ele está aqui para falar os pontos positivos e os desafios de defender os interesses da União. Boa noite, Dr. Marcelo Jefferson. Seja bem-vindo ao programa Sintonia Jurídica. Boa noite, Felipe, e boa noite aos ouvintes do programa. A União é a pessoa jurídica de direito público que representa o governo federal no âmbito interno e a República Federativa do Brasil no âmbito externo. A União não é um órgão estadual, mas em cada estado encontra-se pelo menos uma unidade da Advocacia Geral da União para defender seus interesses. Dr. Marcelo, o que lhe levou a ser advogado da União? Bom, Felipe, eu entrei na Advocacia Geral da União já há algum tempo. O meu concurso ele começou no ano de 1998. Eu havia acabado de sair da Universidade Federal do Piauí, eu sou da turma do segundo semestre de 96 e naquele tempo praticamente só havia o curso de Direito aqui da Federal e a gente ficava atento ao que aparecesse em termos de concurso público. Esse concurso me chamou a atenção porque era o concurso para a instalação da Advocacia Geral da União, era uma instituição que ainda estava começando naquela época, e havia a possibilidade de ser lotado aqui no estado do Piauí, o que para a gente era um diferencial. Quando se tratava de cargos federais, em regra, a pessoa que fosse aprovada teria que sair pelo Brasil até conseguir voltar à sua terra natal. Então, naquele tempo, ainda sem uma noção muito clara do papel da AGU, esses atrativos na época foi que fizeram a diferença e me fizeram optar por esse concurso. Então. E o que o senhor destaca de pontos positivos em defender os interesses da União? Bom, depois de quase 2 décadas aí, integrando a instituição e sempre lotado aqui no Piauí, o que é uma felicidade poder trabalhar sempre na sua terra natal. Uma coisa que chama a atenção no trabalho da gente na AGU é, primeiro, a multiplicidade de matérias envolvidas. Uma outra área que me atraía bastante no fim do meu curso de Direito era o Direito do Trabalho. E na AGU você lida com o Direito do Trabalho também, além de várias outras matérias. Você lida na Justiça Federal com todo tipo de matéria. Questão de servidores públicos, de bens públicos, de patrimônio público, militares. Você faz meio que uma clínica geral na AGU. Dentro da Procuradoria nós temos as distribuições temáticas, elas são distribuições preferenciais não exclusivas, mas esse leque muito amplo de atribuição é uma particularidade da nossa carreira, que eu reputo hoje como um grande atrativo. A Procuradoria é um setor da União que recebe essas demandas, né? Para falar em termos assim, bem inteligíveis, dizer que a AGU e suas procuradorias nos estados, ela funciona como se fosse um grande escritório de advocacia. As empresas privadas, por exemplo, elas contratam ou mantêm os seus escritórios de advocacia porque elas vão precisar de alguém que atue em nome delas em juízo. E a União, por determinação constitucional, ela mantém essa instituição, que é a AGU, como se fosse o seu escritório de advocacia. Assim como a União faz isso com a AGU, também os estados fazem isso com as suas procuradorias gerais dos estados. Doutor Marcelo, e como o senhor mesmo falou, já são 20 anos sendo advogado da União, o que o senhor destaca que é desafiador em defender os interesses da União? Olha, os desafios de trabalhar fazendo a defesa da União no contencioso, eles não se acabam, não. A AGU tem esse dom, essa característica de nos surpreender a cada dia. Para você ter ideia, a gente acredita que já lidou com coisas grandes o bastante. Fui surpreendido com uma demanda, inclusive proposta pelo Estado do Piauí, em face da União, que envolvia valores da ordem de mais de 2 bilhões de reais. Você atuar numa causa desse valor, dessa dimensão, é algo que mexe com você, que exige uma dedicação diferenciada. E eu já com tanto tempo de AGU, agora em fevereiro a gente completa já 18 anos, são quase 2 décadas, como você falou. Mas mesmo com tanto tempo, nessa hora você sente aquele frio no estômago, na hora de você protocolar a defesa da União numa matéria assim. Então todo dia a AGU nos surpreende com algo de novo, de efervescente, algo de palpitante e que nos cativa, nos mantém com esse vigor de quem acabou de entrar na carreira.
Você está ouvindo o programa Sintonia Jurídica aqui na Rádio FM Universitária 96,7. Hoje nós estamos conversando com o advogado da União, Marcelo Jefferson. Ele está aqui para falar os pontos positivos e os desafios de defender os interesses da União. Doutor Marcelo, quais são as atividades desempenhadas pela União? Por previsão constitucional mesmo, a Advocacia Geral da União, ela faz tanto a representação judicial e extrajudicial da União, esse trabalho de escritório de advocacia em juízo, em contencioso, e faz também a atividade de consultoria e de assessoramento do Poder Executivo. Quando o Poder Executivo, por exemplo, vai adotar alguma medida que demande conhecimento jurídico para ser implementada, por exemplo, o Presidente da República pretende editar uma medida provisória. Então, a minuta dessa medida provisória, ela é gestada, ela passa pelo crivo da Advocacia Geral da União para que se examine se esse texto que vai ser implementado como medida provisória, se ele atende à constitucionalidade, aos aspectos jurídicos que ele necessita para entrar em vigor. Doutor Marcelo, um dos grandes casos que a Advocacia Geral da União esteve, inclusive esse caso é muito utilizado nos cursos de direito, que foi o caso da extradição do Cesare Battisti, que ele já tinha sido extraditado, teria tido a decisão de ser extraditado, e a Advocacia Geral da União viu que ele estava sendo vítima de um crime político, o que levou à decisão na época do então presidente Lula de não extraditá-lo. O que o senhor pode analisar do papel da União nesses casos de âmbito internacional? Se eu for falar do papel da AGU nesses assuntos que envolvem matéria de direito internacional, eu teria que fazer aqui lembrança do Departamento de Direito Internacional que a Procuradoria-Geral da União, órgão da AGU, mantém. Inclusive, em cada estado tem um representante para atuar nessa área. Aqui no estado do Piauí é o Dr. Ricardo Rezende, que inclusive ele esteve atuando num caso que resultou em acordo em juízo na Justiça Federal, a questão de disputa de guarda de menor que tem paternidade brasileira e de estrangeiro. Mas esse caso que você falou do Cesare Battisti, ele envolve, é um exemplo muito bom para você perceber como é o papel da AGU. Sim. Ele envolve algo que é de atuação do presidente da República, e o presidente da República, para que tome a decisão que ele vai adotar nesse caso, ele se vale do assessoramento da consultoria da Advocacia Geral da União. Então, como você falou, ele pediu o estudo da AGU em torno desse caso, e o estudo foi feito, e claro que decisões desse tipo envolve um viés de cunho decisório político, né? Mas o estudo técnico, jurídico, foi feito a pedido do presidente da República pela Advocacia Geral da União, pelo Departamento Internacional. E com base nesse estudo, o presidente toma suas decisões. Claro que, como ele disse, com a margem de discricionariedade política que é próprio desse tipo de decisão. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor fizesse agora um convite para os estudantes de direito que estão se formando ou que pensam no futuro ainda, se vão ser advogados, se vão ser juízes, que o senhor os convide para ser advogados da União, o que eles podem fazer. A União oferece estágios na sua instituição. Sim, nós temos vagas de estágio. Esse estágio ele funciona para o aprimoramento do aluno, do estudante de direito. O nosso estagiário não vai fazer trabalho que desvirtue o estudo dele, o crescimento dele como estudante de direito. E os nossos concursos são abertos aí periodicamente para ingressar na carreira, as duas carreiras da Advocacia Geral da União, de advogado da União e de procurador da Fazenda Nacional. E há também os concursos para o ingresso na carreira vinculada à Advocacia Geral da União, de procurador federal e de procurador do Banco Central também. Esses concursos são públicos, eles são abertos de acordo com as necessidades da carreira. E o convite que eu faria seria para aqueles estudantes de direito que ainda nos bancos da universidade sentem, vamos dizer assim, esse chamado pela luta que é incansável. Ela não admite corpo mole, ela não admite acomodação, porque, como ele disse, a AGU está sempre nos exigindo, cada dia com algo de novo. Então, se você quer uma carreira que vai estar sempre lhe exigindo a estudar, a se manter atualizado, e se você se sente gratificado com esse tipo de atuação e em saber que está fazendo um trabalho
pelo bem, vamos dizer assim, da comunidade, porque você está defendendo os interesses da União, você está defendendo o interesse público. Se você se sente gratificado com isso, o seu lugar pode ser a AGU. Então venha, se habilite, os concursos estão aí abertos de tempos em tempos, e para a gente é um grande prazer sempre receber um novo colega aqui na instituição. Dr. Marcelo Jefferson, obrigado pela sua presença aqui no programa Sintonia Jurídica. Até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e em nome da Procuradoria da União do Piauí agradeço a todos. Boa noite. Boa noite. Sintonia Jurídica.